Eis, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, nós faremos a leitura do capítulo de número 3. Livro do profeta Ezequiel, capítulo número 3. Nós meditaremos hoje dos versículos 4 a 15. Ezequiel, capítulo 3, versículo 4 a 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e de duro coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a bederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia: bendito seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam uma das outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quedar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias assentei-me ali, atônito, no meio deles. Seu Deus, tem misericórdia de nós. Fala no nosso coração nessa noite, Senhor. Estenda a tua graça sobre as nossas vidas. Enche o nosso coração da tua vontade. Motiva-nos para praticar o teu querer. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Século XIV, meus irmãos, na Inglaterra, a igreja tinha acorrentado a palavra do Senhor. A igreja católica tinha, por meio de uma série de decretos, legislado que a língua oficial seria a língua do latim. A Bíblia, então, era disponibilizada em latim. A própria missa era rezada em latim, mas o povo não entendia latim. A corrupção então se alastra de uma maneira incrível, e o povo todo é um povo rebelde. A rebelião parte a partir do próprio clero da igreja, que não se submetendo às escrituras, não se submetendo à vontade do Senhor, inventam indulgências, inventam sacerdócios falsos, roubam, pilham, enriquecem à custa do povo. Uma religião corrupta que buscava somente o poder, criou uma geração inteira de rebeldes à vontade do Senhor. No meio do caos daquele momento, surge um homem, meus irmãos, um teólogo da região de Oxford, chamado John Wycliffe. Wycliffe, meus irmãos, naqueles tempos de rebelião, naqueles tempos difíceis e perigosos, tomou em seu coração o desejo sincero de tirar as correntes da palavra do Senhor. Ele entende que a igreja precisava conhecer a vontade do Senhor expressa nas Escrituras, e para isso pregava as Escrituras e a traduzia. Enfrentou, meus irmãos, como consequência disso, uma oposição terrível por parte de todos. A ira dos religiosos
escárnio dos poderosos, solidão por causa da sua obediência. Um homem que foi torturado em meio às dores da rebeldia do povo. Mas esse homem, meus irmãos, ficou conhecido mais tarde, não como o rebelde da igreja, mas como a estrela da manhã da reforma. John Wycliffe, meus irmãos, na tradução das Escrituras e pela pregação, em meio a um povo rebelde, mostrou que é necessário sofrer, que é importante sofrer. Mas como é importante contar também com uma Bíblia no coração, um Deus que nos fortalece e a mão do Senhor que nos guia. Ezequiel capítulo 3 nos mostra justamente um homem que tem a palavra de Deus nas mãos e tem um encargo de entregar a palavra do Senhor com toda a força que é necessária para fazer isso, mas ao mesmo tempo com todo o sofrimento que isso traz junto dele. O texto de Ezequiel, meus irmãos, é o texto escrito por um homem que era um sacerdote. Ezequiel, junto com Jeremias, com Zacarias e com o próprio João Batista, são de linhagem sacerdotal. Eles deveriam ser sacerdotes. Mas o texto nos diz que quando ele completa 30 anos, justamente quando ele haveria de se tornar um sacerdote, não existe mais templo. O Senhor já tinha derrubado toda a nação, todos já tinham sido levados para a Babilônia, e meio àquela angústia, ele não vai poder ser um sacerdote. Faziam poucos anos que Jeremias tinha começado a pregar quando Ezequiel nasceu. Ele provavelmente ouviu as mensagens de Jeremias, ele provavelmente conheceu o profeta Daniel, e nesse momento, meus irmãos, o povo levado para o cativeiro, Ezequiel vai ser levado também para o cativeiro juntamente com o povo. Mas enquanto o povo está sendo levado para o cativeiro, Deus está providenciando a sua voz em todos os cantos. Deus está providenciando a sua voz no povo que fica, nos remanescentes de Israel que ficaram para trás em Jerusalém por meio de Jeremias. Deus está providenciando a sua voz dentro do palácio por meio de Daniel. Deus está providenciando a sua voz no meio do povo sofrido de Israel. Deus está providenciando a sua voz por meio de Ezequiel. Mas não seria fácil, porque o povo estava sendo conduzido para a Babilônia justamente por causa da idolatria. Eles tinham abraçado a idolatria e virado uma casa rebelde. E mesmo na Babilônia, eles continuavam sendo rebeldes. Jeremias já tinha alertado que o povo estava dando ouvidos a falsos profetas. E o tempo todo ele ficou reclamando do povo, porque ao invés de ouvir a voz de Deus, ouviam a voz de falsos profetas. Os falsos profetas, meus irmãos, sempre pregam uma mensagem boa de se ouvir. Os falsos profetas sempre dizem que a sua vitória está chegando, que mais cedo ou mais tarde você vai ganhar as coisas que você está esperando. Era isso que eles pregavam. Eles diziam, ok, o Senhor nos destruiu agora, mas não vai demorar muito tempo não, o Senhor vai devolver o povo de volta para a terra, a gente vai vir rapidinho. Foi preciso Jeremias escrever uma carta para o povo que estava no cativeiro para dizer, se aquietem, fiquem por aí, porque vocês não voltam nem tão cedo. Vocês acham que o povo viu? Não, o povo não deu ouvidos. Eles continuaram ouvindo a falsos profetas. E agora, meus irmãos, o Senhor levanta um homem chamado Ezequiel e manda Ezequiel justamente para o meio do povo, no cativeiro, para dizer, você vai ser a minha voz no meio desse povo rebelde. Para que ele pudesse ter convicção do que deveria fazer, todo o capítulo 1 veio nos mostrando um Deus que está no controle de todas as coisas, com uma imagem magnífica de juízo e graça ao mesmo tempo. Um Deus que tem um seu trono que se move e que governa não só em Jerusalém, mas governa inclusive na Babilônia, que vai junto com o seu povo e que tem um governo supremo sobre tudo que existe. Entramos no capítulo 2 com o Senhor convocando Ezequiel para proclamar a sua mensagem. Nessa vocação que o Senhor dá a Ezequiel, dá para ele já de cara um vislumbre do que ele precisa. O Senhor entrega para ele um rolo, no finalzinho do capítulo 2, e no capítulo 3 diz para ele comer esse rolo. A palavra de Deus, o texto, meus irmãos, nos diz que esse rolo estava escrito por dentro e por fora, mostrando que era todo o plano de Deus para Israel, e o Senhor estava desvendando todo esse plano de Deus para Israel, para Ezequiel, mas eles precisavam conhecer para proclamar. O capítulo de número 3, então, vai continuar, agora não mais com essa vocação dele, mas mostrando justamente, meus irmãos, as agruras e dificuldades, mas também as bênçãos e a forma como o Senhor vai conduzir a proclamação da mensagem do Senhor. De forma que dos versículos de 4 a 15, o Senhor vai estimular, de alguma maneira, Ezequiel a proclamar a palavra do Senhor em meio a um povo completamente rebelde.
E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite, proclamando a palavra em tempo de rebeldia. Primeiramente, meus irmãos, o texto vai nos trazer a missão do mensageiro: pregar para ouvidos surdos, versículos de 4 a 6. O texto já começa dizendo, meus irmãos, que era necessário que ele tivesse 3 ações: falar, receber e obedecer. Era isso que ele deveria ter em mente. Ele deveria falar a palavra, ele deveria entender a palavra, ele deveria obedecer a palavra. Por isso que o texto sempre vai trazer a memória de que ele não é alguém especial, mas que ele é um instrumento. Por isso ele será sempre chamado de o Filho do Homem, título que o próprio Cristo vai tomar para si como sendo aquele que é mensageiro no meio dos homens, o próprio Deus encarnado. Mas aqui é para humilhar o profeta, para lembrá-lo que ele não tem força de si mesmo, que ele não tem capacidade de si mesmo, que ele é um homem, mas que o importante aqui não é a fragilidade do profeta, mas o importante aqui é como Deus está conduzindo todas as coisas. Por esse princípio, então, ele começa dizendo: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. A pregação, meus irmãos, é o objetivo, é o alvo da vida do profeta. Ele diz: vá e pregue a minha palavra. Mas nesse momento que o Senhor está comissionando o profeta, ele é extremamente específico. E ele diz que esse profeta teria a missão de pregar, ele diz que esse profeta teria o lugar onde ele deveria pregar e a forma como ele deveria pregar. Primeiramente, o Senhor diz para quem ele deveria pregar. Ele deveria pregar para a casa de Israel. E o que ele deveria pregar? A palavra de Deus. Ele deveria pregar exatamente aquilo que o Senhor mandou que ele pregasse. O povo, meus irmãos, em meio à sua rebeldia, ouvindo falsos profetas, o Senhor diz: eu vou escalar alguém, um único profeta, para falar no meio desse povo rebelde. E a missão dele agora é proclamar essa mensagem com toda a clareza possível para o povo. Nós pensamos então, se Deus está chamando o profeta para pregar dentro de Israel, é óbvio que a mensagem pregada dentro do povo de Deus deve ser mais fácil do que a mensagem pregada fora, para os pagãos. No geral, nós pensamos que pregar para o mundo é mais difícil do que pregar para a igreja, por exemplo. Nós julgamos que uma pregação para a igreja ela é muito mais acolhida do que uma pregação que é feita lá fora. Mas depende do coração dos ouvintes, meus irmãos. Israel nessa época, como geração rebelde, eles estão dispostos a ouvirem falsos profetas e não ouvirem o Senhor. Por isso o Senhor vai explicar a missão do profeta com muito mais clareza. Versículo 5 ele diz: eu estou enviando você para a casa de Israel. Entra e dize as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. O Senhor define a qualidade, o que ele vai pregar a palavra de Deus, mas o Senhor diz para quem ele vai pregar, ele diz: você não vai para outro canto. A sua missão não é pregar para o mundo, não é pregar para as outras pessoas, a sua missão é pregar para um grupo bem específico. Você vai pregar para a casa de Israel. Mas antes que o profeta tome para si a ideia de que isso vai ser uma missão fácil, o versículo seguinte ele repete: eu não estou enviando você para povo estranho. Está vendo? Ele repete a mesma expressão. Não estou mandando você para um povo de língua difícil, ou seja, não vai ser um lugar onde você vai precisar de um intérprete, não vai ser um lugar onde você vai ter dificuldade com a língua. Eu não estou enviando você para uma missão transcultural, eu não estou enviando você para pregar lá fora. Ele diz: eu estou enviando você para pregar na minha casa, para o meu povo, eu estou enviando você para pregar para a casa de Israel. Mas você precisa entender que essas palavras que eles vão ouvir, vai ser fácil de entender, mas difícil de engolir. É impressionante, meus irmãos, porque ele diz, eles vão entender. Eu não estou enviando você para um povo onde vai ter dificuldade com a linguagem. A palavra é clara, a clareza da mensagem seria com certeza incontestável. Mas ele diz logo em seguida: mas esses homens não darão ouvidos, versículo de número 6, cujas palavras, eu não estou enviando vocês para um povo estranho de falar, de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu a tais enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Que triste, meus irmãos, o contraste que o Senhor faz aqui entre o versículo 6 e o versículo 7. Versículo 7 ele diz: o povo não vai te dar ouvidos. Mas eu não estou enviando você para uma nação pagã, porque talvez enviando para uma nação pagã, eles dessem ouvidos. Que coisa terrível o Senhor está dizendo. Nesse momento de rebeldia do povo de Deus, é mais fácil um povo pagão aceitar a minha mensagem do que o povo de Deus aceitar a minha mensagem.
É mais fácil que os ímpios escutem a mensagem do que a casa de Israel a atenda. Eu estou enviando você para um povo que tem ouvidos surdos. Eu estou enviando você para um povo que não vai te dar atenção. Por isso mesmo, meus irmãos, Ele nos quer mostrar que o Senhor está enviando o mensageiro com uma mensagem para pregar, mas ao mesmo tempo Ele já está advertindo, dizendo, você não será ouvido. O Senhor disse a mesma coisa para Jeremias, que Jeremias haveria de pregar para um povo que não daria ouvidos. A nossa pergunta quando lemos isso é, faz sentido um pregador para pessoas que não vão ouvir? Por que o Senhor manda um pregador para um grupo de pessoas que não vai ouvir? A resposta, meus irmãos, é que o Senhor sabia que a dureza do coração deles impediria eles de ouvirem, mas isso não impede do Senhor continuar falando. O grande conceito que o texto tenta nos mostrar, meus irmãos, é que o profeta, ele tem uma missão a cumprir, e dentro dessa missão ele precisa pregar, não necessariamente ele precisa converter. A mensagem do Senhor tem que ser proclamada para as pessoas, mesmo que elas não escutem. É impressionante porque de alguma forma isso se assemelha ao que próprio Jesus nos mostrou. Lá em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus falando sobre várias cidades, diz que essas cidades se comportavam da mesma maneira naquela época, como Israel estava se comportando aqui no cativeiro. Ele mesmo diz, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim, se tivessem sido feitos os milagres que foram feitos no meio de ti, em Sodoma e Gomorra, eles teriam se rendido. Note, meus irmãos, que ele nos mostra de que a mensagem do Senhor talvez fosse mais acolhida entre os ímpios, entre os gentios, do que dentro do povo de Deus. Se Jesus enfrentou essa oposição, todo mensageiro da palavra já tem que partir desse pressuposto, que ele haverá de enfrentar a rejeição da palavra. E por incrível que pareça, a rejeição vem muito mais daqueles que se dizem crentes do que daqueles que se dizem não crentes. A rejeição da palavra verdadeira de Deus, vem muito mais por parte daqueles que se intitulam Igreja do Senhor e Povo de Deus do que pelos ímpios, justamente porque os seus ouvidos estão tapados, porque estão cheios da pregação de falsos profetas. Não se enganem, aqueles que escutam falsos profetas, aqueles que dão ouvidos aos falsos profetas, se tornam surdos para a palavra verdadeira de Deus, e o Senhor manda a sua palavra, manda a sua mensagem, independente deles ouvirem ou não. Ele diz, fale, diga, mesmo que eles não deem ouvidos à sua mensagem. O próprio Jesus, meus irmãos, veio e pregou. Jesus, que era a própria palavra encarnada, o verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, mas ele diz, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Se Cristo, que é a própria palavra, meus irmãos, foi rejeitado pelos seus, por que nós achamos que a mensagem do Evangelho será acolhida pelas pessoas? Por que nós achamos que a mensagem verdadeira do Evangelho vai ser abraçada e o mundo vai amar, todo mundo vai pegar na mão e vai cantar uma música dos Beatles? Por que a gente acha que todo mundo vai apaixonar-se pelas Escrituras e de repente abraçar o Senhor? Na verdade, a mensagem é justamente oposta. O Senhor está dizendo, você tem uma missão. A sua missão é pregar, mesmo que ninguém dê ouvidos. Essa é a sua missão. Proclamando a palavra em tempos de rebelião. A missão do mensageiro, pregar para ouvidos surdos. Mas em segundo lugar, a fortaleza do mensageiro, pregar destemidamente para corações duros. O versículo 7, ele já disse com todas as letras, a casa de Israel não dará ouvidos. Mas agora ele vai explicar por que a casa de Israel não dá ouvidos. Ele diz, a casa de Israel não dá ouvidos exatamente porque eles têm um coração duro, obstinado. Ele usa a imagem da testa, olha a expressão versículo 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e duro de coração. Note, meus irmãos, que a questão não é disponibilidade da palavra, porque o Senhor está mandando o profeta. Note que não é falta de compreensão da palavra, ele diz, eu estou falando na língua deles, eles deveriam entender. Não é a oferta do Evangelho, meus irmãos, que está errada, notaram isso? Eles é o coração dessas pessoas que está errado. De alguma maneira a igreja evangélica brasileira toma uma atitude equivocada quando acha que para que a pregação se torne melhor acolhida, é o pregador que tem que mudar. Já notaram isso? A gente faz um negócio muito parecido com um jogo de futebol.
Quando o time está perdendo, a gente não muda os jogadores, a gente muda o técnico. Porque se mudar o técnico, são os mesmos jogadores, os mesmos pernas de pau. Mas agora vai ficar bom. Porque a culpa não é dos jogadores jogando ruim. A culpa é do técnico que não está sabendo orientar. Nós fazemos a mesma coisa com a igreja. Se a mensagem não está sendo acolhida, de quem é a culpa? Só pode ser do pregador. Ele é que não está pregando direito. Mas o Senhor nos mostra, meus irmãos, que a mensagem, mesmo sendo clara, eles não dão ouvidos, por quê? Porque não querem. Não, meu irmão, não pense que você é um inocente porque escuta hereges, falsos profetas lá no rádio, na TV. Ah, pastor, mas eu gosto de ouvir de vez em quando. Não pense que as pessoas que escutam falsos profetas estão lá ouvindo esses camaradas pregando e massageando o ego delas, porque elas são as coitadas inocentes. Elas buscam, como quem sente coceira nos ouvidos, a ouvir mensagens que lhe agradem o coração. Ou seja, elas não querem ouvir o que o Senhor está dizendo porque não querem, elas têm o coração duro. Por isso que o profeta vai ouvir da parte de Deus duas expressões: fronte obstinada e duro de coração. Eles têm uma cara dura, eles têm um rosto duro, eles não se mexem. Isso é interessante, porque é a imagem justamente de alguém que não está sendo tocado pela mensagem. Alguém que está simplesmente fazendo cara de paisagem enquanto o profeta prega. Ele diz: esse povo tem uma cara dura, esse povo tem um coração duro. O que faz com uma coisa dessa? Como sair por aí pregando, já sabendo que as pessoas não vão ouvir a mensagem? Como sair por aí pregando, mesmo sabendo que as pessoas não vão ouvir a mensagem? Qualquer um, meus irmãos, nesse momento ficaria assustado. Qualquer um voltaria atrás e desistiria. Qualquer um diria assim: Senhor, não faz sentido, não vou ficar gastando saliva à toa, jogando a sua palavra para ser perdida. Eu não vou fazer nada. Mas o Senhor diz: não, você precisa pregar. E aí acho interessante, meus irmãos, como o Senhor vai conduzir o profeta do Senhor para pregar no meio desse povo rebelde de coração duro. Ele diz assim: ok, eles têm a cara dura, eles têm a fronte obstinada, ok, eles têm o coração duro, não é? Então o que eu vou fazer? Eu fiz duro o teu rosto. Acho interessante, ele fez. Eles têm a cara dura, vou botar a sua cara dura também. Você vai ter a cara dura também. E ele diz assim: eu vou fazer duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte, contra a fronte deles. Está vendo? Ele diz: beleza, se eles têm uma cara dura, eu vou botar você com a cara mais dura do que a deles, porque se eles estão fazendo barreira contra a sua pregação, você deve se tornar insensível a ponto de não se ofender quando eles te rejeitarem. Eles são teimosos? Ok. Você vai ser mais teimoso do que eles. Eles não querem ouvir. O que eu vou fazer? Vou fazer você ser mais teimoso do que eles e continuar pregando. Ah, mas isso é uma guerra. Isso é uma queda de braço, notou? A disputa aqui é quem tem a cara mais dura. É essa a disputa. Essa casa rebelde, meus irmãos, tem uma cara dura, e o Senhor diz: eu vou dar uma fronte dura para você também. E aqui, meus irmãos, tem uma espécie de jogo de palavras com o próprio nome Ezequiel, porque o próprio nome Ezequiel significa também o Senhor endurece. Então parece que o Senhor está dizendo: eu vou dar uma dureza para você também, eu vou tornar você duro. Mas nessa disputa, quem ganha? Quem for mais duro, quem for mais persistente. Quem tiver mais força nesse embate de dois corações duros é que vai ganhar. Eles têm a cara dura, não querem ouvir. Você vai ter a cara dura e vai continuar pregando mesmo que eles não queiram ouvir. Mas o Senhor diz: mas eu vou dar forças a você, e você vai ser mais resistente do que eles. Versículo número 9. Porque enquanto eles têm a cara dura e você vai ter a cara dura, ele diz assim: a tua fronte será como diamante. Eu fiz a tua fronte como o diamante. Tem nada mais duro do que isso. Qualquer outra pedra é medida e arranhada pela sua dureza em relação ao diamante. Diamante é o padrão de medida para a dureza de qualquer coisa. Ele é a única pedra que arranha qualquer uma outra e não é arranhado por ninguém a não ser por outro dele mesmo. Ele diz: eu vou fazer de você uma fronte tão dura, mas tão dura que não vai ter quem aguente. Ok, a cabeça deles pode ser dura como uma pederneira, como aquela pedra usada para fazer fogo, uma pedra muito dura realmente.
Eles podem ser duros como pederneira, mas você vai ser duro como diamante. É como que dizendo, mesmo que haja uma resistência do mundo em ouvir a pregação, eu vou fazer você mais resistente ainda, para que você possa continuar a pregar. Duros como diamante, mesmo que eles sejam duros como pederneiras. E para que o Senhor está dizendo isso para o profeta? Para que ele não recue, versículo número 9. Depois de dizer que ele seria duro, mais duro do que eles, ele diz, por isso não temas, nem te assuste com o seu rosto, porque são casa rebelde. Acho fantástico isso aqui, porque o Senhor instrui, meus irmãos, o profeta a pregar, dizendo, resista, seja persistente, mas não tenha medo de pregar, porque isso vai definir se você é mole ou não. A dureza do profeta está justamente no fato de que não importa o tamanho da oposição que a casa rebelde venha trazer, maior que seja a oposição do mundo ou até dos próprios crentes, ele diz, eles continuam pregando, ele vai continuar pregando de forma destemida, porque nós não temos medo de cara feia. Notou isso? Eles vão fazer cara feia. Não tenha medo, não se assuste com a cara feia deles. Como é triste ver, meus irmãos, como a igreja evangélica brasileira se assusta com cara feia. Se o mundo faz cara feia, bando de homofóbico, é mesmo, me perdoe, não era isso que eu queria dizer, eu queria dizer outra coisa. Vocês são intolerantes, realmente, desculpe, é porque tem algum povo aqui no nosso meio que é um pouco radical, mas me perdoe, nós não somos assim, somos assim. A palavra do Senhor é direta. Se o Senhor diz que uma coisa é abominação, vai ser abominação para sempre, nós não vamos mudar isso. Ele diz, nós temos que ser mais duros do que o coração deles, porque o Senhor, meus irmãos, fez-nos um povo destemido. Os covardes não herdarão o reino dos céus. O Senhor nos convocou como pregadores a ponto que nós não podemos ter medo de cara feia. Mas como é triste, nós temos medo da cara feia do vizinho. Mas se eu pregar para o vizinho, ele vai ficar com raiva de mim. E daí? Ele vai para o inferno, meu irmão, se você não pregar para ele. Mas se eu não pregar para o meu pai, ele vai ficar entregado de mim, não vai nem me dar a bênção mais. E daí? Você prefere seu pai no inferno com a cara bonita para o teu lado? Diz, não importa se eles vão fazer cara feia. Você tem que ter mais obstinação do que os ímpios em resistir. E é interessante, meus irmãos, que é assim que a palavra funciona. Dentro daquele ditado, água mole, empedradura, tanto bate, até que fura. Saber resistir, porque nós somos destemidos. É interessante ver Cristo, nos capítulos finais, a partir do capítulo 20, Jesus lá no livro de Mateus, entrando em Jerusalém. A primeira coisa que ele faz, confronto com os fariseus. Briga no primeiro dia, briga no segundo dia, briga no terceiro dia, todo dia uma briga. E eles estão lá resistindo, Jesus só batendo neles. Quando termina, Jesus os condena, Jesus denuncia os pecados deles, Jesus dá uma sentença de condenação final a eles. O Senhor não recua um passo, Ele continua pregando. Eles não escutam, eles querem matar a Ele, eles querem fazer o mal, eles estão tramando tudo quanto é coisa ruim, mas Jesus não recua 1 milímetro, Ele continua pregando. Nós somos chamados a olhar, meus irmãos, para Cristo, que também se mostra, meus irmãos, destemido, e que prega o Evangelho, prega a palavra, denuncia os pecados, condena as práticas más, sentencia homens maus, sem temer os ouvintes. Porque no final das contas, nós somos chamados a pregar um povo de coração duro, um povo rebelde, mas que precisa ouvir a mensagem, e nós precisamos ter mais força para pregar do que eles têm para ouvir. Proclamando a palavra em tempo de rebelião. A missão do mensageiro, pregar para ouvidos surdos. A fortaleza do mensageiro, pregar destemidamente para corações duros. Em terceiro lugar, a palavra do mensageiro, pregar fielmente para um povo cativo. Versículo de número 10. Ele começa agora a traçar para o profeta o conteúdo do que ele deveria trazer. No versículo 10 ele diz, ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras. Notem, meus irmãos, que o primeiro passo agora que o profeta deve tomar para que ele possa executar a missão que o Senhor deu para ele, é que a palavra faça sentido para ele, para então fazer sentido para os outros.
Ele diz, você precisa meter a palavra no coração. A pregar a palavra, meus irmãos, não é dizer de algo que eu ouvi falar. Pregar a palavra é dizer algo que eu mesmo experimentei. A mensagem primeiro tem que estar no meu coração para depois ser transmitida aos outros. Esse é o grande fator que torna a igreja evangélica incapaz de pregar para o mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno não está preocupado com discursos, eles não querem discurso. Todo discurso no meio pós-moderno é ofensivo. Todo discurso no meio pós-moderno é uma maneira de dominar. Por isso, todas as vezes que eles escutam um discurso, eles imediatamente dizem que é fascismo, porque está querendo dominar o outro por meio da palavra. Mas eles não podem negar o exemplo, de forma que aqueles que têm um exemplo coerente, eles são obrigados a reconhecer, mesmo que discorde da mensagem, eles são obrigados a reconhecer que o exemplo vai mais longe. Nesse sentido, meus irmãos, a palavra não é só para ser proclamada, mas ela é para ser vivida. Ela tem que estar em nosso coração. E é interessante que esse versículo aqui, meus irmãos, é um vislumbre direto do que aconteceu lá no versículo de número 1, 2 e 3, do capítulo 3. Lá o Senhor disse para ele, com todas as letras, quando ele pegou o rolo, abre a boca e come o rolo. Abre a boca e come o rolo. E ele dizia, eu comi, e elas encheram as minhas entranhas. Foi isso que o Senhor disse, encha o bucho com esse rolo. Lembram disso mês passado? Eles guardam no coração, bota dentro do coração a palavra para que você possa proclamá-lo. É impressionante, queridos, porque nesse conceito, ele deveria pregar algo que ele viveu e fazer isso de forma fiel, mesmo que para um povo ruim. Ele diz, você precisa pregar a palavra, porque a autoridade não está no pregador. É por isso que a gente tem um pirraia no púlpito, se dizendo autoridade e todo mundo ouvindo. Não importa quem seja, a besteira que ele esteja dizendo, pra, pré, pri, pró, pru. Porque a autoridade está sobre ele, não sobre a palavra. O que o Senhor está dizendo para Ezequiel é que a autoridade não está sobre o pregador. A autoridade está sobre aquele que alimenta com a palavra o próprio pregador. Que é a palavra que faz toda a diferença. Por isso ele diz, vai e pregue, mas em primeiro lugar, coma. Em primeiro lugar, encha-se da palavra, guarde a palavra no coração. Deixa eu dizer uma coisa, sabe por que a igreja não decora a Bíblia? Porque não precisa, não prega para ninguém. Porque no dia que você precisar pregar para alguém, adivinha o que você vai descobrir que você precisa? Decorar a palavra. Ele diz, guarda no coração a palavra, coma a palavra, mete a palavra no meu coração. Mete a palavra, todas as minhas palavras que eu tinha de falar. Guarde tudo no teu coração. Coloque nos teus ouvidos. Está vendo a meditação? Ele diz, pense na palavra, medite na palavra, guarde a palavra no coração. O salmista Davi entendeu isso aqui de forma correta. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Onde é que a gente guarda? Na memória? Ele diz, não, a gente guarda no coração. É lá dentro, no mais íntimo do nosso ser, para que cada uma das nossas atitudes seja uma resposta direta à própria palavra. Mas por que ele precisa guardar a palavra tão profundamente? Por que ele precisa guardar a palavra dentro do coração? Porque ele tem que pregar com autoridade. Versículo seguinte, ele diz assim, versículo de número 11, eia, pois, vai ao cativeiro. Vá agora para pregar. Eu acho bonito que essa imagem parece muito com a imagem de Cristo. Lembrando, eu vos envio como ovelha para o meio de lobo. Vai ser todo mundo destroçado, não vai? Fez, não. É nesse caminho mesmo que vocês vão. Vá para aqueles que estão no cativeiro. É muito fácil ficar mandando carta, escrevendo pelo Facebook. Ele fez, não, você vai. Vá até eles, lá no cativeiro, aos filhos do teu povo. Essa parte é triste. Porque notou que o Senhor está com tanta raiva do povo que não chama do meu povo? É a tua gente, é o teu povo. Vá para o meio do teu povo que eu botei lá, na Babilônia. O povo que eu mandei para lá. Vá para o meio do teu povo. Vá para o meio deles, mas vá cheio da palavra. E quando você for cheio do meio da palavra, não importa se eles ouvem ou deixam de ouvir. Acho isso aqui melhor. Um monte de pregador que está querendo seguidor no Instagram. Um monte de pregador que fica contando
quantas pessoas assinaram o YouTube dele. Ele diz, não se preocupe quantas pessoas assinam o seu canal do YouTube. Não se preocupe quantas pessoas vão ouvir a sua pregação. Pregadores de multidões se encantam pelo seu sucesso aparente. O Senhor diz, você vai fazer o que eu estou mandando, independente de ser ouvido ou não ser ouvido. Você vai pregar fielmente o que eu mandei, porque a autoridade não está nem em você, nem no sucesso do seu trabalho. Isso aqui, meus irmãos, é uma coisa que a gente deveria aprender hoje, porque nós julgamos que um pastor tem mais autoridade quando ele tem mais sucesso. Quando as pessoas escutam ele, a gente diz, esse cara é bom. Quando na verdade o Senhor não está procurando pessoas que têm sucesso. O Senhor está procurando pessoas que são fiéis à sua pregação, independente do sucesso. Não interessa se eu tenho pregação na Netflix, não faz a menor diferença. O Senhor quer saber se eu tenho uma pregação fiel. Ele está dizendo, enche o seu coração da palavra, vá para o cativeiro e pregue lá, quer eles escutem, quer não, porque o que mede o mensageiro não é o sucesso da pregação, mas o que mede o mensageiro é a fidelidade. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ele diz, vai e pregue, não importa se eles vão escutar ou não. Só tem uma coisa que eles precisam saber. É a única coisa que as pessoas rebeldes precisam saber. Final do versículo 11. Eles precisam saber que eles ouviram entre eles a expressão, assim diz o Senhor. É a única coisa que eles precisam saber. Assim diz o Senhor. Isso é o resumo do que é pregação. Pregação, meus irmãos, não é uma habilidade de comunicar. Pregação não é uma habilidade de manusear informações, filosofias, teologias e coisas desse tipo. A pregação não é uma habilidade para lidar com oratória e retórica. Não é. Não é uma questão de eloquência. É uma questão de fidelidade. E a grande questão que ele coloca aqui não é do que você tem a dizer para as pessoas. Pregação não diz respeito ao que o pregador pensa. Pregação diz respeito ao que Deus pensa, para que as pessoas saibam que não importa o que o pregador diga, foi Deus que disse no lugar do pregador. Ouvir a pregação como voz de Deus, era isso que o Senhor estava pretendendo. O Senhor diz, vá até eles como mensageiro, porque o mais importante é a palavra desse mensageiro. Então pregue fielmente para esse povo, porque o mais importante de tudo não é o sucesso que você vai ter, não é sequer se eles vão te aceitar ou não, mas o mais importante é que você disse tudo que eu tinha para dizer. O apóstolo Paulo, um pouco antes de ser preso em Jerusalém, encontra os presbíteros de Éfeso e diz isso com todas as letras. Hoje eu lavo a mão do sangue de vocês. Como é que um pastor consegue dizer isso para uma igreja? Já parou para pensar? Eu pregando aqui o último sermão, Igreja Largo da Paz, estou lavando a mão do sangue de vocês. Se vocês forem para o inferno, a culpa não é minha. Como é que ele consegue dizer um negócio desse? Já está se achando perfeito. Não, ele não está se achando perfeito, não. Ele está dizendo, porque eu preguei todo desígnio de Deus, publicamente e de casa em casa. Paulo diz, eu disse, assim diz o Senhor. Você acha que quando o Senhor chegar no último dia, vai chegar para um pastor e perguntar assim, me diz aí, quantos sermões você já pregou? Faz uma conta aí. Pastor, eu preguei aqui uns 1.000 e pouco, 2.000 sermões, mais ou menos na minha vida toda. Ok, passa o relatório do presbitério. Você acha que o Senhor vai dizer isso? Ele não vai medir quantas pregações nós fizemos, porque algumas pessoas na Bíblia pregaram uma única vez. O Senhor vai medir pela fidelidade com a qual essa mensagem foi entregue. Mesmo que ele diga, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que o Senhor quer de nós, meus irmãos, é a proclamação para um mundo rebelde da palavra de Deus. Não é, Jesus te ama, vem cá que eu quero te dar um cheiro. Não é isso, meu irmão. É dizer com todas as letras onde está o pecado do mundo e qual é a consequência do pecado e o Cristo que os salva. A menos que o Evangelho seja proclamado de forma fiel, que a palavra de Deus seja falada de forma completa, não é pregação. Não é evangelho,
Não é boca de Deus coisíssima nenhuma. Ele diz com todas as letras: o mensageiro tem uma palavra, a palavra não é dele, a palavra é do Senhor. As pessoas precisam no final dizer: eu entendi, porque assim disse o Senhor. Por ele dizer assim diz o Senhor, ele não pode modificar a mensagem, está vendo? Ele não pode falar um negocinho mais ou menos, ele não pode falar o que ele pensa, ele só pode dizer o que Deus mandou ele dizer. Ele tem que dizer tudo. Nesse sentido, meus irmãos, nós vemos um Cristo que da mesma forma pregou, e que na sua pregação foi fiel em todos os sentidos, meus irmãos. Que o Senhor foi a encarnação completa da própria palavra de Deus, e que Ele também ensinou tudo. Ele disse: tudo que eu ouvi do meu Pai eu vos ensinei, eu disse para vocês. Ele nos ensinou tudo o que nós precisávamos saber, meus irmãos, e não nos negou nada da sua palavra. E se o próprio Cristo se escondeu por trás da autoridade do Pai, dizendo que a mensagem que ele trazia era a mensagem do próprio Pai, quando é que a igreja vai entender que nós não temos uma mensagem nossa? Não é a mensagem da igreja presbiteriana, é a mensagem do Senhor. Nós pregamos a palavra de Deus, doa em quem doer, escute quem quiser escutar. Os profetas do Senhor são conclamados a pregar a mensagem fielmente, pregar a palavra do Senhor, proclamando a palavra de Deus em tempos de rebelião. A missão do mensageiro: pregar para ouvidos surdos. A fortaleza do mensageiro: pregar destemidamente para corações duros. A palavra do mensageiro: pregar fielmente para um povo cativo. Em último lugar, o poder do mensageiro: pregar na força de Deus para um povo em ruínas. Versículo número 12. O que é que a gente faz depois de um comissionamento desse tipo? Perde a vontade de pregar. Simples assim. Depois de uma mensagem dessa do Senhor estimulando, dizendo: vá, pregue o que eu estou mandando, não mexa nada no que eu estou falando e pregue para ninguém te ouvir. Vá lá, faça. Sim, desmotivei. Perdi a força, não tenho vontade para isso. Diante, meus irmãos, da revelação do Senhor, o profeta está simplesmente abismado. Ele está atônito nas palavras dele. Por isso que o versículo 12 diz que ele precisa de um empurrãozinho. E o empurrãozinho que o Senhor dá é fantástico. Porque no versículo número 12 ele diz: me levantei. Não é assim que está escrito aí? Ele diz o quê? Eu fui levantado. Ele estava prostrado, desde lá atrás ele estava prostrado quando ele viu aquela grande visão das rodas do trono. Lembram? Ele estava prostrado, ele diz: aí foi o Senhor que me levantou. O Senhor me levantou. E agora, meus irmãos, ele nos relembra o capítulo 1 todinho, para nos lembrar de que essa visão que ele está tendo aqui, essa missão que ele está recebendo, ainda é parte daquela visão primeira. Ele diz: e então o Espírito me levantou. E no momento que o Espírito me levantou, ele diz que ouviu um barulho atrás dele. E os barulhos são confusos, porque ele diz que ele ouviu um grande estrondo. A imagem que nós temos em seguida, meus irmãos, versículo 12 diz assim: levantando-se do seu lugar, dizia: bendito seja a glória do Senhor. É interessante porque parece que esse conceito aqui é de um louvor, mas a tradução também pode ser que está se levantando a bendita glória do Senhor. Talvez não seja um louvor, mas seja uma descrição. Uma das traduções possíveis é que a glória do Senhor está se levantando. E nós vemos essa glória se levantando no versículo 13. Quem está se levantando não é o profeta sozinho, está vendo? Ele não vai fazer essa obra sozinho. Não é ele que faz a obra. Quem está o levantando é o Espírito do Senhor. E no momento que ele está sendo levantado, o próprio Deus se ergue para fazer a sua obra. Por isso que no versículo seguinte, versículo 13, ele começa a ouvir um barulho atrás dele. Primeira coisa que ele escuta: o tatalar das asas. Lembram que eram 4 anjos, um monte de asa, e na medida que estava todo mundo apertadinho no outro, à medida que eles iam voando, as asas iam batendo na outra, e ao bater uma na outra, ele escuta uma asa batendo na outra. Ele diz: o que está acontecendo aqui? Por algum motivo, toda aquela estrutura de governo de Deus, lá do capítulo 1, começou a se mexer, começou a se mover. O texto nos diz que então, ele não está andando sozinho, está vendo? Deus está indo com ele. Ele ouviu um estrondo, ele viu um tocar, um barulho, as rodas, ele ouviu o barulho das rodas se mexendo. A glória de Deus vai acompanhar o profeta. Ele não vai pregar sozinho,
Ele não vai fazer a obra sozinho. Ele nem consegue fazer a obra sozinho. O Senhor vai com ele. O Senhor vai conduzi-lo. Por isso mesmo, meus irmãos, o Senhor vai levá-lo para o lugar certo. No versículo de número 14 e 15, ele diz que o Espírito me levantou e me levou. Alguns acham alguma coisa parecida com o que acontecia com Elias, de ser transportado e assim, uma coisa do tipo. Eu não sei se é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que o Espírito levou ele para o lugar onde ele haveria de pregar. Mas ele foi bem, foi tranquilo? O texto diz, não foi não. Ninguém com uma missão dessa vai tranquilo. Qualquer pessoa vai com o coração apertado. Ele diz que foi com o espírito amargurado. Eu fui com o espírito amargurado na excitação. Nós não sabemos ao certo se ele está querendo dizer que ele foi triste para fazer a obra. Eu não duvido que ele tenha ido triste para fazer a obra, mas ele foi triste para saber a condição do povo, se colocando no lugar de Deus, de ter uma mensagem que não é ouvida. Ele vai atônito nesse processo. Mas ele vai, porque o Senhor está levando. Ele vai, porque o Senhor vai com ele, vai conduzindo tudo no caminho. Porque mesmo que o coração dele esteja amargurado, versículo 14, olha como é que termina o versículo 14. Mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Não dá para pregar sem a mão do Senhor sobre nós. Não dá para pregar sem a mão dele sobre nós. Ele diz, a força, meus irmãos, do profeta não está nele. O poder do mensageiro vem do Senhor. Ele diz, a mão do Senhor estava em cima de mim e o Senhor te levou para outro lugar. O Senhor tirou de perto do rio Quedar, que era onde ele estava, e decidiu que ele iria acompanhar o povo para outro caminho. Ele diz, você vai acampar no outro canto. Versículo número 15 diz que ele iria para um lugar chamado Tel Aviv. Não é o mesmo lugar de hoje, da capital de Israel, Tel Aviv, porque a palavra é a mesma, está vendo? É a mesma palavra. Não é a capital hoje, onde é a capital. Não, esse lugar é diferente, nós nem sabemos onde é. Era na região lá da Babilônia, lembra? Eles estão sendo levados para a Babilônia, um lugar que seria chamado de Tel Aviv, lá no exílio. Ele sabe o que eu vou fazer? Vou fazer você morar no meio deles. Eita! Não dá você para morar um pouquinho mais fora não, ir lá de vez em quando, porque o povo é ruim, lembram? É um povo rebelde. Ele, morando fora, ele ia lá, pregava um pouquinho e voltava. Quem sabe, né? Ficava até mais fácil. Ele disse, não, vou botar você para morar no meio deles. No meio de um povo rebelde. O Senhor nos chamou para habitar no meio de um povo rebelde, para sermos testemunhas do Senhor no meio de um povo rebelde. É por isso que ele acompanha o profeta. O profeta chega ainda atordoado, a visão acabou. Ele foi levado pelo Senhor até Tel Aviv, para morar no meio dos rebeldes. 7 dias, versículo 15, ele fica sentado, atônito, tentando entender a bagunça que virou a vida dele agora. O que eu faço agora na vida? 7 dias. Há quem veja nesses 7 dias, os 7 dias de consagração de um sacerdote. Eu acho que era só uma maneira dele se preparar para iniciar a missão. Mas ele diz, eu fiquei sentado pensando, atônito, com aquilo que o Senhor quer que eu faça, que ele precisa fazer, e do fato que é o Senhor que vai dar forças para ele fazer. Irmãos, nós não pregamos com base na nossa força, não é na força do ódio, eu vou lá e vou pregar. Esquece que não é assim que funciona. Ninguém na sua sã consciência se mete numa enrascada dessa. Ninguém em sã consciência abraça uma missão desse tipo aqui. Precisamos da força do Senhor. Foi isso que Jesus nos ensinou, meus irmãos. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse é o conceito, meus irmãos. Nós não podemos pregar sem o poder do Espírito Santo. Nós não podemos pregar sem a mão do Senhor sobre nós. O poder não está em nós. O poder não está no pregador.
o poder está no Espírito Santo, que foi quem comissionou, é Ele que está à frente, é Ele que está conduzindo. Mas o mais bonito disso tudo é que quando o povo de Deus se alvora a pregar, toda a estrutura dos céus se movem para o acompanhar. É por isso que Jesus disse, meus irmãos, com todas as letras: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas antes de dizer, ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está dizendo: eu tenho poder, eu sou as 4 rodas que se movem, eu sou os 4 querubins que sustentam, eu sou o trono em meio ao arco-íris que caminha, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vão e preguem o evangelho. Vocês não podem ir sem mim, eu vou com vocês. A presença do Senhor, meus irmãos, é o que dá poder ao povo de Deus para proclamar o evangelho. A presença de Cristo conosco é o que faz de nós mensageiros. É o que faz de nós mensageiros. Pastor, que missão difícil essa de Ezequiel, não é? Eu concordo. Mas pastor, ele não vive na nossa geração, que a nossa geração é pior. Sei quem foi que te disse isso. A gente tem essa mania de achar: a nossa geração é a pior que tem. Preferia viver na época de Paulo com Nero no poder, ao invés de Lula? O que você acha? Ao invés de um STF, um Nero para julgar, talvez fosse um negocinho mais fácil, não acha não? Ao invés de um funk, um brega funk rodando solto aí com o povo se rebolando, talvez você morar ali em Atenas com um monte de mulher nua na rua, fazendo sexo publicamente, adorando a um deus Atena, talvez fosse mais fácil de conviver lá, né? Quem sabe fosse mais fácil assim. Ah não, meus irmãos, todas as gerações, em todas as épocas, todos são rebeldes. E a rebeldia não é estar só lá fora, a rebeldia está no nosso meio, entre o povo de Deus. A rebeldia está dentro das igrejas. E o Senhor nos convoca agora, da mesma forma como fez com Ezequiel, para que eu e você também sejamos mensageiros, para que eu e você também proclamemos a palavra em meio a um povo em rebeldia. Nunca vai mudar. Até o dia de Cristo voltar, o mundo será rebelde, nós também seremos convocados a pregar a mensagem do Senhor para esse povo rebelde. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, o Senhor nos lembra de que quando você for pregar o evangelho, não fique buscando resultados, porque às vezes a gente fica contando o tanto de convertido. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Já ganhei umas 10. Você não ganhou nenhuma, meu irmão. Você não tem capacidade de convencer o coração de ninguém. O Senhor não te chamou para converter ninguém. O Senhor não te chamou para mudar a vida de ninguém. O Senhor te chamou para pregar o evangelho, para pregar a mensagem. Essa é a sua missão. Pregue, quer escutem, quer não. Ouvidos surdos é o que você já tem. Quem sabe, enquanto você prega, o Senhor move e transforma corações. Quem sabe, como no capítulo 37 desse mesmo livro, enquanto você profetiza, o Senhor transforma ossos secos em um grande exército. Quem sabe o Senhor queira fazer isso, Ele vai fazer. Mas se não, Ele não te chamou para gerar mudanças, Ele te chamou para gerar pregação. Ele disse: vá e pregue. Quem tem que pregar? Todo crente tem que pregar. Todos nós temos que pregar. Ou você prega o evangelho, ou está precisando ouvir o evangelho. Todos nós somos convocados pelo Senhor. Assim como Ezequiel, o Senhor nos diz: você vai para um povo de ouvidos surdos, mas sua missão é pregar. Vá aí e pregue. Vão ficar com raiva de você? É óbvio que vão. Eles vão ficar chateados contigo? É óbvio que vão. Você vai ser o chato da família? É óbvio que você vai ser o chato da família. É óbvio que você vai ser aquele cara que ninguém convida para a festa, porque você vai ser aquele cara que fica reclamando dos pecados dos outros, ficar nos denunciando. É aquela pessoa que mal você fala com ele, você diz: olha, você também está fazendo isso, olha, está vendo que acaba chato? Ele não podia só dar um consolozinho, né? Você vai ser o chato, você vai ser isso mesmo, porque você está sendo enviado para o meio de um povo de coração duro. Ah, pastor, eu já desisti. Então você é pedra mole. Se você desistiu de pregar para alguém, você é pedra mole. O Senhor te convida hoje a ter testa de diamante. O Senhor te convida hoje a ter dureza, persistência.
O Senhor te convida hoje a ser um pregador que não importa quanto as pessoas te ogerizem, não importa quanto elas reclamem, quanto elas se afastem de você. O Senhor te convida hoje a ser um pregador persistente, com a fortaleza do Senhor, pregando destemidamente, sem ter medo das pessoas. Temer os homens, meus irmãos, nos faz pessoas que deixam de temer a Deus. Ele nos mandou pregar, então não fique com medo do vizinho que vai ficar de cara feia. Pregue. Não fique com medo do seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, que vai ficar chateado. Ele vai deixar de falar comigo, não me interessa, contanto que eu traga a mensagem de Deus para ele. Pode ficar com raiva, pode ficar chateado, não tem problema nenhum com isso. O Senhor me tirou todo o medo, Ele me deu um coração capaz de suportar tudo isso. Preguemos sem medo, porque nós temos a fortaleza. Mas quando for pregar, se certifique de ter a palavra de Deus guardada no seu coração, para que você não pregue o que você acha que é certo, para que você não distorça a mensagem. O Senhor te chamou para pregar todo o desígnio de Deus. Pregue o que Deus diz, não o que você quer que diga. Ah, Jesus te ama. Você tem certeza? E se esse cara for para o inferno, Jesus amava mesmo assim? É isso que você está dizendo? Que Ele coloca pessoas que Ele ama no inferno? É isso que você está dizendo? Se você não sabe, não diga que Deus disse quando Deus não disse. Não prometa coisas que Deus não prometeu. Não lance esperanças que Deus não deu. Diga, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É essa a mensagem que nós temos. Temos que pregar o desígnio do Senhor, aquilo que o Senhor deu, de forma que nós temos que ser fiéis ao Senhor, independente de quais sejam as perseguições que nós viemos enfrentar. Estamos diante de uma casa rebelde. Mas não pregue confiado nas suas habilidades, porque nós não temos a força para pregar. Cristo nos garantiu que estaria conosco quando nós fôssemos pregar. Que Ele possui toda a autoridade, Ele é a grande carruagem que se move no capítulo 1 de Ezequiel. Não vá sozinho para essa guerra. Vá na força e no poder do Espírito Santo. Ele te fará lembrar todas as coisas que Ele te tem ensinado. Ele te dará capacidade e discernimento para você tocar nos pontos certos. Vá confiado no Espírito Santo, na força do Espírito Santo, e pregue a palavra. O mundo é rebelde, sempre foi. Às vezes o povo de Deus se comporta como rebeldes, vai continuar se comportando. O Senhor nos convidou a sermos pregadores fiéis da palavra do Senhor por todo o canto. Inglaterra, século XIV. Palavra de Deus acorrentada. Imoralidade, corrupção no meio da igreja. Perseguição de todos os lados. John Wycliffe continuou pregando a palavra. Depois dele, mesmo ele morto, depois veio John Huss. Em meio a muita angústia, foi morto na fogueira. Até que mais tarde surge Lutero e o Senhor gerou uma grande repercussão. Lutero não é maior do que Wycliffe. Wycliffe fez a vontade do Senhor. A Igreja Católica não se contentou com a morte dele. Mandou exumar o corpo dele. Depois queimou em praça pública. Um cadáver. Porque é uma geração rebelde. Mas não importa ser uma geração rebelde. Wycliffe fez aquilo que Cristo nos mandou e que eu e você devemos fazer. Vamos, irmãos, pregar. Vamos, irmãos, proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preguemos a palavra do Senhor. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar agora sobre isso. E à medida que nós cantamos sobre a pregação do Evangelho,